Olá. Olha, quem já pensou em organizar o patrimônio da família, né? Especialmente quando tem imóveis no meio, quase sempre ouve falar da tal da holding familiar. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Mas dá mesmo para passar esses imóveis para a empresa sem pagar o ITBI, aquele imposto pesado? Pois é, hoje a nossa exploração vai direto nesse ponto. Vamos investigar a imunidade do ITBI na hora de colocar imóveis no capital de uma holding familiar. E o foco principal vai ser uma decisão super importante do STF, o famoso tema 796. Para guiar a gente nessa conversa, a gente está se baseando num artigo jurídico bem detalhado do Jus Brasil. Ele explica direitinho essa questão tributária, sabe? Mostra o que o STF decidiu e, mais importante, os cuidados que tem que ter. Então, a missão aqui é entender bem como funciona essa imunidade, o que o STF limitou ali e o que fazer na prática, né, para garantir o benefício e não ter dor de cabeça com a prefeitura depois. Ok, vamos lá desmistificar isso. Bom, para começar, vamos alinhar aqui. O que é esse tal de ITBI, afinal? É basicamente um imposto municipal. Ele aparece toda vez que a propriedade de um imóvel muda de dono, sabe? Tipo compra e venda, né? O exemplo clássico. Exato, compra e venda é o mais comum, mas ele pode surgir em outras transferências também. E é um custo que, vamos combinar, pesa bastante na hora de transferir o imóvel. Pesa mesmo. Mas você mencionou que tem uma exceção. Tem, sim. E é uma exceção poderosa, porque vem direto da Constituição Federal. Está lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. A Constituição fala em imunidade, não é isenção que o município dá, é imunidade constitucional mesmo para o ITBI quando alguém transfere um imóvel para uma empresa para formar o capital social dela, ou seja, para integralizar o capital. Ah, então a própria Constituição já dizia, se for para colocar o imóvel como capital da empresa, não paga o imposto, certo? Precisamente. E o interessante, sabe, é pensar no porquê disso. A ideia por trás dessa regra é incentivar a criação de empresas à atividade econômica. Facilitar as coisas, né? Isso, o legislador pensou, poxa, não vamos já começar cobrando imposto só para a pessoa jurídica nascer ou receber seu capital inicial. Seria um freio, né? A ideia é estimular. Entendi a lógica, faz todo sentido. E aí entram as holdings familiares, né, que você já mencionou. Como elas se encaixam nisso tudo? Então, a holding familiar, de forma bem simples, é uma empresa. Mas não uma empresa comum que vende produto ou serviço. Ela é criada especificamente para quê? Para segurar, vem do inglês to hold mesmo, o patrimônio de uma família. Pode ser participação em outras empresas, aplicações e, muito comum, os imóveis da família. E o que as famílias buscam com isso? Organizar a casa. Basicamente, organização patrimonial é um ponto-chave. Em vez de cada pessoa ter um monte de imóvel no seu CPF, fica tudo lá, organizadinho no CNPJ da holding. Isso ajuda demais no planejamento da sucessão, sabe? Para definir como os bens vão passar para os herdeiros. Muitas vezes evita aquele processo de inventário que é caro e desgastante. E protege o patrimônio também, imagino. Sim, é um elemento de proteção. Separar os bens da família de eventuais riscos de negócios de algum membro, por exemplo. Certo. E aí, para essa holding começar a existir de fato com o capital, a família transfere os imóveis do CPF de cada um para o CNPJ da empresa. É isso que chamam de integralização. Exatamente essa a operação. A pessoa física paga a parte dela na sociedade entregando um bem, no caso, o imóvel. E claro, o grande atrativo para fazer isso é justamente usar aquela imunidade do ITBI que a gente falou, transferir o imóvel sem ter esse custo. Parece perfeito, né? Organiza tudo, planeja a sucessão, economiza imposto. Mas, como sempre em direito tributário, imagino que a coisa não é tão simples assim. Vieram as discussões. Ah, sim. Sempre tem interpretação, né? As prefeituras que cobram o ITBI começaram a questionar até onde vai essa imunidade. A coisa foi parar no Supremo. E aí veio o tema 796. Exato. Chegou lá um caso de Santa Catarina e o STF decidiu analisar com repercussão geral. Ou seja, a decisão vale para todo mundo. É regra agora. E o que o STF decidiu, afinal? Qual foi a regra que eles fixaram nesse tema 796? A tese foi bem direta ao ponto. Eles disseram assim, ó, a imunidade em relação ao ITBI
prevista no inciso 1 do 2º artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Traduzindo isso para o português claro, não alcança o valor que exceder o limite do capital social. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, a imunidade existe sim, mas ela só cobre o valor do imóvel até o limite exato que foi registrado como capital social da empresa por causa daquele imóvel. Pensa num exemplo. Imóvel vale R$ 1 milhão. O sócio transfere para a holding e registra 1 milhão de capital social por ele. Beleza, imunidade total. Ok. Mas, e se ele transfere esse mesmo imóvel de R$ 1 milhão, só que lá no contrato social ele diz que esse imóvel está entrando para formar só 200 mil de capital? Aí complica. Aí, segundo o STF, a imunidade só vale para os 200 mil que efetivamente viraram capital social. A diferença, os 800 mil, ficou de fora da imunidade. Entendi. E é justamente essa diferença de valores que dá toda a briga com as prefeituras, né? Mas, peraí, por que alguém faria isso? Transferir um imóvel que vale muito mais, registrando um valor menor no capital? É uma ótima pergunta, e acontece muito, viu? A razão principal é outra questão tributária, o imposto de renda da pessoa física. Ah, não é só o ITBI? Não. Muitas vezes, a pessoa declara o imóvel no imposto de renda dela por um valor bem baixo. O custo de aquisição lá de trás, sabe? Sei, o valor histórico. Isso. Se ela fosse transferir para a holding pelo valor de mercado atual, digamos R$ 1 milhão, sendo que na declaração dela está 200 mil. Teria um ganho de capital enorme para pagar imposto ali na pessoa física, né? Exatamente. Um ganho de R$ 800 mil. Para evitar esse pagamento de IR agora na pessoa física, ela integraliza pelo valor que está na declaração, os 200 mil, adia esse ganho de capital. Nossa, que estratégia. Resolve um lado, mas cria um problema com o ITBI por causa da decisão do STF. Bingo. Aí as prefeituras olham para isso e, com a decisão do STF na mão, dizem: opa, integralizou 200 mil, ok, imune, mas o imóvel vale 1 milhão. Essa diferença de 800 mil não entrou para o capital, então? ITBI nela. E a prefeitura pode simplesmente avaliar o imóvel por conta própria e cobrar? Pode. É o que chamam de arbitramento. Se o fisco achar que o valor declarado está muito fora da realidade do mercado, ele pode arbitrar um valor, geralmente com base no valor venal de referência ou algo parecido. E aí cobra o ITBI sobre essa diferença que ela mesma calculou. Isso. E não é só cobrar o imposto. Se ficar caracterizado que foi uma tentativa de diminuir a base de cálculo de propósito, pode vir multa, juros, a coisa fica feia. Nossa, fica claro que tem que ter muito cuidado mesmo. A imunidade existe, o STF confirmou, mas tem esse limite. E a forma como se avalia e registra o imóvel é o pulo do gato, então. O que nos leva à pergunta-chave. Como fazer do jeito certo, para garantir a imunidade e não ter surpresa? O artigo que a gente está usando como base dá umas dicas práticas, né? Sim, dá sim. E a primeira dica, talvez a mais importante depois dessa decisão do STF, é sobre a avaliação correta e o valor a usar. O mais seguro, tecnicamente falando, é: integraliza o imóvel pelo valor real dele, o valor de mercado justo na data da transferência. Usar o valor de mercado. Exato, porque aí não tem a tal diferença para a prefeitura querer tributar. O valor do imóvel é R$ 1 milhão e R$ 1 milhão entrou para o capital social. Fim da discussão sobre esse ponto. Mas e aquela questão do imposto de renda na pessoa física? Usar o valor de mercado não geraria o ganho de capital para o sócio pagar? Sim. Só que aí entram outras considerações que nesta análise simples estão abertas. Por exemplo, se o imóvel foi comprado antes de 2001, ele tem uma redução genérica do imposto. Se o imóvel é de uma instalação fazendeira, ele tem um imposto ao pagar reduzido por uma antiga lei estadual que mencionava uma época. Também temos a redução do imposto nos casos de áreas ecologicamente protegidas e conjuntos urbanos tombados. Então, por mais que o sócio pague o imposto de renda, tudo deve ser analisado para saber do jeito certo de cada caso. Geraria. Esse é o ponto. É um trade-off, uma escolha. Para garantir a imunidade do ITBI sem margem para dúvida, usar o valor de mercado é o ideal. Mas isso pode gerar um custo de IR na pessoa física naquele momento. Tem que pôr na balança, então. Tem que analisar caso a caso. O que compensa mais?
Mas, pensando estritamente em ITBI e no tema 796, valor de mercado é o caminho. O artigo até sugere ter um laudo de avaliação para mostrar boa-fé, sabe? Para documentar que aquele valor de mercado não foi tirado do nada. Entendi. Resolve o ITBI, mas talvez crie uma questão no IR. É uma decisão a ser tomada. E qual seria o próximo cuidado? O segundo ponto é evitar o uso parcial do valor. Digamos que o imóvel vale 1 milhão, valor de mercado. Aí o sócio integraliza, mas decide que só 500 mil vão para o capital social e os outros 500 mil vão para uma conta de reserva, por exemplo. Mesmo que ele declare o valor de mercado correto. Mesmo assim, a prefeitura pode vir e dizer, ok, 500 mil reais foram para o capital, esses estão imunes. Mas e os outros 500 mil? Foram transferidos para a empresa, mas não para o capital. A imunidade do artigo 156 é específica para a integralização de capital. Ah, entendi. Então tem que ser o valor todo indo para o capital social. Para ter mais segurança jurídica com o ITBI, sim. O ideal é que todo o valor de mercado do imóvel vire capital social na holding. Certo. Avaliar certo, destinar tudo para o capital. E a papelada? Como formalizar isso? Aí vem o terceiro ponto. Documentação precisa e detalhada. Contrato social da holding ou alteração. Tem que ser cristalino. Descrever o imóvel certinho, indicar o valor de preferência, o de mercado, dizer com todas as letras que é para integralização de capital social. Tem que deixar bem claro o propósito. Exatamente. E uma boa prática que o artigo menciona é até citar o artigo da Constituição, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º, que dá a imunidade. E se tiver um laudo de avaliação, mencionar ele também no contrato. Isso mostra transparência, diligência, é a sua defesa inicial. Documentação impecável, então. E isso me leva ao último ponto que o artigo ressalta, que meio que amarra tudo isso, né? O quarto ponto que talvez seja o guarda-chuva de tudo. Assessoria especializada é fundamental. Não dá para fazer sozinho ou com o modelo da internet. De jeito nenhum. Montar uma holding, mexer com integralização de imóvel, isso envolve direito societário, tributário e imobiliário. É complexo. Tentar fazer isso sem advogado especialista em planejamento patrimonial, sem um contador que entenda do riscado, é pedir para ter problema. E quais são os riscos na prática de fazer sem ajuda? Nossa, são vários. Pode errar no contrato social e a estrutura nem ser válida. Pode avaliar o imóvel errado e tomar uma autuação de ITBI lá na frente. Pode não pensar nas consequências de longo prazo, como o IR que a gente falou. E tem um detalhe importante que o artigo cita, o tal do período probatório. Mesmo que a prefeitura não cobre na hora, ela tem um prazo, geralmente uns 5 anos, para olhar de novo aquela operação. Nossa, 5 anos para rever? Sim, é o prazo decadencial. Se ela achar algo errado nesse período, pode lançar o imposto, com multa e juros. Uma boa assessoria te ajuda a fazer certo de primeira e a ter como se defender se questionarem depois. Fica bem claro que não tem receita de bolo, né? A holding é útil, mas a execução tem que ser muito técnica. Sem dúvida. O planejamento tem que ser completo, financeiro, tributário, jurídico. A imunidade do ITBI é ótima, mas não é um cheque em branco. O STF botou um limite e as prefeituras estão de olho. O profissional especializado vai ajudar a família a entender essas nuances, os trade-offs, a escolher a melhor estrutura para o caso dela e a implementar tudo direitinho. Então, se a gente fosse resumir os pontos principais dessa nossa exploração. Holdings familiares são, sim, ferramentas úteis. A imunidade de ITBI para colocar imóvel no capital existe e está na Constituição. Porém, o tema 796 do STF deixou claro: a imunidade só vai até o valor que realmente vira capital social, nada mais. E para conseguir esse benefício sem cair na malha fina, sem ter que pagar ITBI sobre diferença, multa, juros, o segredo é planejar bem. Avaliar pelo valor de mercado, colocar tudo no capital, documentar perfeitamente e, crucial, ter ajuda especializada. O que isso significa, então, para quem está pensando nessa estratégia? Vale a pena o esforço? Olha, significa que a chance de economizar um bom dinheiro de TBI é real. E isso pode fazer muita diferença no custo total de organizar o patrimônio, principalmente se tiver imóveis caros. Mas essa economia depende totalmente de fazer a coisa certa, com técnica, com assessoria.
Qualquer atalho, qualquer descuido pode dar o resultado oposto, pagar o imposto que queria evitar e ainda com acréscimos. Uma holding bem feita, com a integralização correta, seguindo a lei e o STF, vai funcionar bem. Protege patrimônio, facilita a sucessão, mas exige cuidado, exige investir em quem sabe fazer. Não é para amadorismo, o risco é alto. Perfeito. Bom, então fizemos essa análise aprofundada sobre a imunidade do ITBI em holdings familiares, olhando bem para o que o tema 796 do STF decidiu. Vimos que o benefício é real, mas tem limites e que o jeito de fazer é essencial. Exato. E para a gente fechar, eu queria deixar uma reflexão que vai um pouquinho além só do ITBI. Muitas vezes, a família decide criar a holding pensando nessa economia inicial do imposto, né? Mas será que outras coisas foram pensadas? Que outras coisas, por exemplo? Fico pensando, sabe? Nos custos de manter uma empresa todo ano, contador, taxas, obrigações, coisa que não tem na pessoa física. Na tributação dos aluguéis, por exemplo, dentro da holding versus na pessoa física, e se for vender um imóvel lá na frente, como fica o imposto na holding? E a própria dinâmica familiar? Como vão ser as regras para administrar essa empresa, para tomar decisões sobre os bens? Será que a estrutura da holding, com seus custos e regras, é mesmo a melhor solução para aquela família, pensando no longo prazo? É verdade. A holding é uma ferramenta, sem dúvida. Mas avaliar se ela é a melhor ferramenta para o caso concreto, olhando tudo custos, impostos futuros, relações familiares, é uma análise que precisa vir antes e que vai muito além da economia do ITBI na largada. É um ponto importante para se pensar.